A apresentadora do Link Podcast, Mônica Fonseca, se pronunciou após ter sido chamada de mentirosa ao vivo por Domini durante uma live. No vídeo publicado nas redes sociais, Mônica relembra o momento constrangedor e dá a entender que pode tomar medidas legais contra o ex-participante do Power Couple Brasil. Ela ainda agradeceu o apoio de jornalistas e colegas de profissão que saíram em sua defesa após a polêmica ganhar repercussão nas redes. Com um tom firme e confiante, Mônica deixa claro que não pretende deixar o episódio passar em branco e reforça que a verdade vai aparecer. Será que Domini foi longe demais? Os bastidores dessa história ainda prometem novos desdobramentos. Confira agora o vídeo completo com o desabafo de Mônica Fonseca. Bom dia, gente! Bom dia, porque eu acabei de acordar. Fui dormir 7 horas da manhã, cortando os vídeos, separando o material, pondo aqui nas redes sociais, comprovando aquilo que eu havia falado durante a entrevista com Domini e a Adriana. Mas eu queria deixar muito claro aqui, gente, que a nossa intenção não era que o Domini saísse da entrevista de forma alguma. Isso não foi armado, como tem algumas pessoas dizendo assim, ai, nossa, foi armado. Não foi, gente, não foi armado, porque a gente estava esperando muito por essa entrevista, nós estudamos muito para fazer essa entrevista. Seria um momento para o Domini se explicar, mostrar o que era a estratégia, o arrependimento, se era real em relação a Carol, a relação dele com a Adriana, se eles entraram separados mesmo ou não. Mas quando eu toquei na palavra divórcio, aí tudo mudou e a entrevista começou a desandar. Aliás, a entrevista nem havia começado ainda e ela já havia desandado, porque a Adriana fez questão de me confrontar, me intimidar ali logo no início, né, do podcast, no início da entrevista, porque vocês não viram, né, vocês não têm a visão lateral, vocês não têm a visão frontal. Ela estava encarando a mim e o Cairo. E a Adriana achou que me confrontando, talvez eu não fosse abordar os assuntos, ou que eu fosse ficar intimidada. Querida, você não me conhece. Pelo contrário, o assunto que eu deixaria mais pra frente, eu coloquei já como prioridade, porque eu já entendi que o tom da entrevista eram eles que queriam comandar. Quem fala, o que, a que momento. E na nossa entrevista, minha e do Cairo Jardim, isso não ia rolar. Algumas pessoas estão dizendo assim, nossa, vocês não foram imparciais. Se você quer imparcialidade, se você quer uma apresentadora e um apresentador que não tem opinião sobre aquilo que fala, você não vai gostar de acompanhar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho, ele parte daí. Ele parte de ter opinião, de formar uma opinião baseado nos fatos. Então, se o fato é que o Domini gritou com a Carol, isso é um fato, não tô inventando, a gente quer saber o motivo dele ter gritado, se ele realmente se arrependeu, se ele disse que se arrependeu, por que ele volta a fazer. O mesmo vale para as falas da Adriana, quando ela diz, sai da boca dela, que o Domini disse, você pode até se separar de mim, mas se prepare porque amanhã eu vou desistir do programa. E aí ela inverte o jogo, ela tira o dela da reta e diz, o Domini está acabando com tudo. Se eu tivesse sozinha nesse reality, as coisas seriam diferentes. O que ela está querendo dizer com isso? Cavar uma vaga para Fazenda? Ela está destituindo o marido dela? Então ela está dizendo que não gostaria de estar com ele no programa? Ela preferia estar sozinha, será? São os questionamentos que eu gostaria de fazer para ela. Mas quando o Domini ouviu a palavra divórcio, que é a mesma coisa que separação, num bom português, ele perdeu a postura. Aí ele me chamou de mentirosa, disse aonde eu disse divórcio. Eu falei, a Adriana falou. Foi ela que disse. E ela confirmando ao vivo do lado dele, e ele me chamando de mentirosa. Ela falando na frente dele e ele me chamando de mentirosa. Então, se o que eu falei que aconteceu estava sendo confirmado pela mulher dele, eu ser chamada de mentirosa e lacradora foi só para me diminuir, porque não era uma verdade. E ele estava vendo aquilo naquele momento. Então a indignação do Domini não é comigo.
assim, de ter percebido que aconteceram algumas coisas que ele nem imaginava. Mas comigo ele gritou, comigo ele foi macho, ele foi muito macho. Ah, que homem macho. Segundo ele tem 3 sacos. A masculinidade dele se encontra ali. Mas e quando ele encontra alguém que também tem saco? Que é o Cairo. O comportamento dele com o Cairo é diferente do comportamento dele comigo. Sendo que a pergunta do Cairo é muito simples. Você ficou com algum receio das pessoas usarem as coisas aqui de fora lá dentro do jogo? Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo nem da morte. Ninguém estava falando em morte. Ele não tem medo de nada. Menos de ser confrontado. Menos de ser questionado. Disso parece que ele tem muito medo, né? Que ele abandonou, ó. Deu no pé. Mas de homem para homem o papo foi diferente. A outra palavra que deve ter deixado ele nervoso foi a palavra processo. Já tem 29. 30 com o da Carol. O meu será o 31º. Porque eu fui chamada de mentirosa. E eu não estava mentindo. Tanto que postei as provas aqui. Tenho até mais outro vídeo da Adriana falando do Domini a rodo. Que eu também vou postar, mas eu também preciso viver um pouquinho, né, gente? Precisei dormir um pouco, mas eu vou postar. Porque eu não estou mentindo. Será que ele vai fazer uma retratação? Acho que não, né? Agora eu quero agradecer demais aos amigos jornalistas, aos colegas, todas as páginas de fofoca, Léo Dias, Hugo Gloss, Gossip, Rainha Matos, os portais, o UOL, Fuxico, todo mundo que está compartilhando essa história e que acompanha o nosso trabalho. Queria dizer que a gente aqui desse lado do Link Podcast, a gente também acompanha muito o trabalho de vocês. E obrigado pelo apoio, obrigada pelo espaço. Eu acho que essa entrevista, ela tinha realmente que viralizar, as pessoas tinham que ver quem é o Domini quando não está valendo nada no jogo. Quem é ele, de fato? Acho que ficou bem respondido, né? O silêncio falou muita coisa nessa entrevista. Se você gosta de ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos famosos e dos realities, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a treta é comentada com todos os detalhes, e você não perde nenhum climão como esse.